Salve nação! E o Ganso Sampaoli, hein? Nessa terça-feira, em entrevista ao canal ESPN Brasil, Ganso mandou a real e falou tudo sobre o bastidor do técnico argentino. Infelizmente não deu muito certo, né? Assim, de todos os treinadores que eu trabalhei, mais assim. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Não é segredo pra ninguém que Ganso tem uma treta com o Sampaoli desde a época que jogava no Sevilha. O treinador sacou o meia do clube espanhol e Ganso fez questão de expor o argentino quando chegou ao Fluminense. Ainda sobre o seu posicionamento dentro de campo, quando você foi para a Europa, muito se falou na possibilidade do seu treinador à época no Sevilha, o Sampaoli, até te transformar ali numa espécie de 5, né? Até falavam muito... 5? 5 o quê? Função do... 5, rapaz, na cuidado função que você tá falando. Muito se falava na função ali do Pirlo, né? Que o Pirlo fazia muito dentro de campo. Você ainda vê essa possibilidade de jogar aqui no Fluminense? Se possível, a gente sabe que o Fernando Diniz gosta de um jogo bem mais ofensivo. Não começar, de fato, um jogo, mas ocasionalmente, se precisar, o Fluminense buscar o resultado. E ainda dentro da pergunta, você pode negar se for de fato, se não for verdade, mas quando você estava negociando com o Fluminense, muito se falou que você não voltaria para o Santos por causa do Sampaoli. Tem algum tipo de verdade nisso aí? Cara, de 5 ele não quer nem ouvir, né? Não, brincadeiras à parte. Cara, assim, tiveram algumas coisas que aconteceram lá fora e quando uma pessoa te pede pra ir pra um clube e não coloca você pra jogar, alguma coisa tá errada, né? A pessoa não falar com você, não conversar, tá errado. Mas, como eu falei, isso passa e a gente quer. Já nessa terça-feira, em entrevista especial à ESPN Brasil, Ganso voltou a falar do relacionamento de Sampaoli com os jogadores na época do Sevilha e explicou o que pode estar atrapalhando com a baita treta do treinador com os jogadores do Flamengo. Se liga aí, ó. Fique à vontade para responder da forma que você quiser. A gente tem muita curiosidade sobre o dia a dia do Sampaoli. Você já foi jogador do Sampaoli, né? No Sevilha. Por isso que eu falei, fique à vontade para responder como você quiser. E você deixou por último essa que se ele levantar e for embora, já garantimos o conteúdo. Hein, Ganso? Essa é a melhor. Agora que caiu minha ficha. Esperei aqui, Você viu, deixei Pedro? vocês à vontade. Você acha que é só o Ganso que sabe rodar a bola com inteligência? Vocês à vontade, Agora tal, que eu me liguei. etc, né? Tá bacana, tá Fala do gostoso, tá negocinho aqui legal. agora. Agora o negocinho aqui pra nós, Ganso. Como é que é o dia a dia com o Sampaoli e como é que foi a tua relação com ele? Porque quando você foi pro Sevilha, a gente imaginava, poxa, Ganso e Sampaoli, essa combinação aí vai ser sensacional. E não foi exatamente o que a gente imaginava, talvez não tenha sido para você também. Então eu quero te ouvir. Sampaoli no dia a dia é difícil, ele treina a semana de um jeito, daqui a pouco ele muda. É complicado? Essa convivência ela é complicada? E como é que foi a sua convivência com ele? Vamos lá. Abra o seu coração, Ganso. Não, ele realmente, né? A gente até antes de eu ir para o Sevilha, ele pediu a minha contratação, mas aí quando eu cheguei em Sevilha foi uma coisa assim totalmente diferente, né? A gente não conversou pouquíssimas conversas a gente teve. E, para te falar a verdade, eu tive até mais conversas com o preparador físico dele, que não era esse que está atuando no Flamengo, que atuou no Flamengo, né? Foi o outro, o antigo. E eu conversava mais com o preparador físico dele do que com ele. Infelizmente não deu muito certo, né, no Sevilha, né? Mas vida que segue, assim, eu amadureci bastante, aprendi muito com tudo que eu passei lá, né? E, óbvio, né, conheci um clube muito bom, um clube que, assim, que dá todo o suporte para o atleta e uma cidade espetacular que foi que eu pude aproveitar muito com a minha família. É porque eu fico imaginando que seja difícil. Um treinador, jogador brasileiro, ele tem mais contato direto com o treinador e tudo. Aí você falando desse distanciamento, a gente vê no Flamengo algumas questões envolvendo aquele distanciamento e tal. Ele é desse jeito mesmo, Ganso? Ele não é um cara de um contato direto ali com os atletas, ou talvez com os atletas que ele mais exige, com que ele mais conte. Ele deixa mesmo de lado, não é nenhuma crítica, eu tô falando de personalidade mesmo. Ele é desse jeito, Ganso? Ele não tem essa afetividade, essa proximidade? Não, é diferente, né? Diferente assim, de todos os treinadores que eu trabalhei, ele é mais na dele, né? Não é de conversar tanto com o atleta, não. Na época, Sampaoli dizia que Ganso é quem não se escalava para os jogos. Desde nuestro punto de vista, sí, estamos nosotros exigiéndole
a lo mejor mucho a Pablo porque es lo que nosotros nos ilusionamos cuando vino acá y nosotros tenemos que tener muchas seguridades para que el día de la convocatoria él también sienta que la decisión no tiene que ver por ausencia sino por su capacidad. Hoy por hoy es casi una decisión propia la de la no convocatoria. Cuando él lo resuelva seguramente y esté contagiándonos lo que él pueda aportar y lo que el equipo necesita, seguramente é impossível não ver a Ganso na convocatória. O comentarista Fábio Luciano da ESPN Brasil, que é ex-jogadora do Flamengo, detonou a postura do treinador com o elenco do Mengão e fez duras críticas ao argentino. É porque muita gente confunde, assim, muita gente usa esse termo, né? Bajular o jogador. O pessoal acha que você tem que bajular o jogador do Flamengo, por exemplo, a personalidade, para que esses caras rendam. Mas não é isso que eu particularmente, não estou falando isso. Eu estou falando de extrair o máximo deles. Os caras têm uma maneira de jogar. Então não é bajular o jogador. Não é jogar do jeito que os ceder ao jogador. Querem, não é, isso. Vocês escolhem, não é isso. Exatamente. A Arrascaeta tem que flutuar. Exatamente. Tem que flutuar. Não é bajular, nem ceder ao jogador. É respeitar as características. Respeitar as características. Simplesmente isso. Aí... Você ter linha dura, pulso firme, porque é um grupo de personalidade. Então o treinador tem que se impor mesmo, não pode também abrir demais. E, enfim, mas aí você extrair o máximo, né? Que o jogador renda tudo aquilo que ele pode render. E esses jogadores específicos, eles têm características de jogo, né? Que ficaram marcadas pelos títulos, assim. Então eu acho que o Sampaoli, a linha dele é uma linha que ele continua batendo na tecla. A gente vê isso nos jogos, a gente vê nas coletivas dele, ele insistindo com relação a isso, de que, não, eles vão ter que entender a minha forma de jogar. E aí você tem um reflexo de arquibancada, de diretoria, de ambiente, e fica assim, um ambiente complicado isso pra ele. E aí, nação, o que vocês acharam desse desabafo do Ganso, hein? Dá pra ver que o Meia ficou bastante incomodado com o treinador do Flamengo e na época técnico do Sevilha. Todo mundo que joga com o Sampaoli tem alguma coisa pra falar. Será mesmo que o treinador argentino tá acabando com o ambiente do Flamengo? O que vocês acham de tudo isso, hein? Vocês acham que o Sampaoli fica até a Copa do Brasil, a final contra o São Paulo? Ou então ele vai ser demitido antes porque o ambiente do Flamengo não é nada bom? Bora botar fogo nessa discussão. Eu tô muito afim de saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. O que vocês acham, hein? Essa fase ruim do Flamengo vem muito em função do Jorge Sampaoli, que arruma sempre confusão onde vai? Ou tem mais do que colocar a culpa no elenco, que tem salários astronômicos e muito nome para colocar o Flamengo para brigar por título? Vocês acham que a culpa é de quem? Bora botar fogo nessa discussão. Mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!